Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique, eu sou professor de Ciências Humanas e na aula de hoje a gente vai falar sobre a globalização. A globalização que, segundo alguns historiadores, ela surgiu ali no desenvolvimento do mercantilismo, no qual vamos ter uma questão de uma economia que vai trazer uma das bases para o sistema econômico capitalista. Vamos para o nosso slide para a nossa aula. Então, a globalização, segundo os historiadores que eu falei para vocês, surge ali com o desenvolvimento do mercantilismo e a globalização até hoje ela é um dos termos mais frequentes empregados na nossa questão de sociedade em si, porque tudo acaba sendo muito interligado. Então, na economia do sistema capitalista, vamos ver que a globalização ela vai trazer desenvolvimentos e avanços tanto no sistema de comunicação como no transporte. Assim, vai ter uma maior integração ou até mesmo de forma parcial das pessoas em cantos distintos do planeta. Por exemplo, podemos estar conversando com alguém que está em outro canto do mundo, seja utilizando algum aplicativo ou a internet e por aí vai indo. Então, as características da globalização, ela vem para facilitar a comunicação e o transporte, tanto sejam em questões comerciais como de entretenimento. Voltando também para questões de que a principal característica que temos da globalização é o fato dela estar sempre em evolução e transformação. Então, como eu mencionei para vocês, segundo alguns historiadores, a globalização começa ali com o desenvolvimento do mercantilismo. E de lá para cá vimos o quê? Constantes transformações nos meios de transporte, na agilidade desses transportes e também na comunicação. Podemos pegar, por exemplo, década de 50, 60, em que nem todo mundo tinha um telefone e a comunicação era mais atravancada. Hoje em dia, no momento atual, nós temos o quê? Uma comunicação mais de tempo real, em que se eu ligar para uma pessoa, ela vai atender e vamos falar naquele momento. E podemos também hoje fazer as videoligações, que é uma mudança de evolução e transformação no sistema de comunicação nesse período de globalização. Voltando aqui para o slide. Nessas questões, então, a gente tem esses avanços realizados no sistema da comunicação e do transporte, em que vai proporcionar maior integração. Essa integração vai fazer com que as pessoas elas estejam mais conectadas, por isso vemos a expressão de aldeia global. Aldeia global por quê? Faz uma referência de que temos vários tipos de comunidade ou que o nosso mundo como um todo tem essa integração pelo meio técnico, informacional, fazendo assim o mundo ser menor de forma metafórica, tá? Já que vocês podem se conectar, ter uma reunião virtual com outras pessoas e não física. E como eu mencionei para vocês, não existe uma ideia assertiva sobre a origem, tá, dessa globalização. Por isso que, segundo alguns historiadores, falam que surgiu ali no mercantilismo, outros vão trazer outras visões em si dessas questões de surgimento da origem da globalização. E, de toda forma, vamos ter o quê? Uma gradativa evolução nesse sistema de transporte, sistema comercial, sistema de comunicação e informação. E a gente vai ver a globalização se expandindo e ganhando mais relevância na terceira evolução industrial, no qual temos a característica de uma revolução técnica, científica, informacional, no qual tem o quê? Os avanços técnicos, como nos avanços também dos sistemas de informação. Nisso vamos ter muito destaque a produção de elementos e produtos e peças eletrônicas ou aparelhos eletrônicos, a utilização da internet e a tela ficando cada vez mais acessível e vamos ter também uma evolução nos sistemas de transporte em si, tanto aéreos como marítimos e terrestres. E vamos ter características tanto positivas como negativas da globalização. Essas características voltadas de cunho mais positivo, elas estão na relação da comodidade que esses aparelhos técnicos e tecnológicos trazem para a vida do ser humano, seja eles para vários critérios em si. As outras questões que também temos é da facilidade que as pessoas vão ter de conseguir determinados tipos de mercadoria. Só que aí tem outras questões de ponto de vista negativos.
que é uma exploração de países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos. A ideia de facilidade de adquirir mercadoria pode variar de uma realidade de um país desenvolvido economicamente para um subdesenvolvido, entre outras questões. E vai além dessa questão de pobreza, entre uns países e outros, existe uma questão de desigualdade social. Voltando aqui para o slide. Então, essas são as questões mais marcantes, tanto na característica positiva como negativa. Então, numa sociedade, a gente vai ter uma cultura, um espaço geográfico, uma educação, uma política, direitos humanos, etc. Até o desenvolvimento econômico. E nisso, a gente vai considerar que um dos principais problemas existentes na globalização é a desigualdade social, que pode proporcionar um poder de renda maior para um grupo concentrado ali, ou esse poder de renda concentrado em poucos grupos, numa minoria ali em si, trazendo essas séries de contradições. E a outra questão é que dessa desigualdade também podemos ter uma desigualdade na forma de comunicação, de pessoas que mesmo com essas evoluções tecnológicas que temos hoje, elas não têm acesso a esses produtos ou uma disparidade de preços entre um produto e o outro, sendo que ambos atendem a esses critérios de comunicação. A gente também vai ter o quê? Uma capacidade de ideologia dominante, que pode reforçar valores de uma outra cultura, propondo assim uma criação hegemônica em que a tradição, a identidade de um povo pode se perder e assim facilitar também para que tenha uma forma de controle ou influência maior sobre essas regiões, tanto ideológicas como economicamente, favorecendo assim um grupo em prol do outro. E os aspectos positivos, como falamos, os avanços proporcionados por essa evolução dos meios tecnológicos, maior difusão do conhecimento, temos a capacidade também agora da visibilidade que determinados grupos podem ter, tanto nas redes sociais como em outras plataformas. Temos também o sistema de maior difusão comercial, investimentos em diversos outros fatores em si. E a das características de efeitos da globalização que vamos ter é a formação de redes globais, a expansão de multinacionais, já que uma empresa ela mantém sua matriz no seu país de origem e ela pode expandir suas multinacionais em outros países, no qual cada multinacional vai fazer uma etapa, um processo, uma peça de uma mercadoria, visando o quê? Uma mão de obra barata para aquela etapa do processo do trabalho. Então, as multinacionais, cada uma, por exemplo, faz uma parte da mercadoria e assim visando o quê? Que ela tenha mão de obra barata e vai gerar uma contratação dessa mão de obra de trabalhadores naquele país. Tem um lado negativo, que é a exploração desses trabalhadores, tem um lado positivo, que é a diminuição no índice do desemprego. Voltando aqui. E temos também questões relacionadas à formação de blocos econômicos e temos a expansão do capitalismo e assim vamos ter o quê? Essa globalização trazendo um aumento da competitividade. Essa competitividade entre empresas e países, sejam em segmentos idênticos, seja na questão de buscarem ou ampliarem o seu mercado, fazendo que dessa competitividade esses países tenham alguma forma de melhoria, de eficiência e inovação, ou até mesmo essas empresas em si. E das características desiguais é que pode surgir desempregos, já que determinados tipos de áreas de trabalho, setores, podem ser extintos e tem um lado favorecido. Temos também a qualidade da alimentação, que ela pode decair devido ao aumento de sistemas de fast food ou de alimentos ultraprocessados, o que pode contribuir à obesidade e doenças relacionadas a uma má alimentação, e investimentos também estrangeiros, no qual esses investimentos da economia estrangeira promovem um desenvolvimento econômico de várias regiões. Então vejam, temos tantas características negativas como positivas. Temos uma diminuição de barreiras comerciais,
no qual os países eles podem começar a fazer negociação e as empresas também umas entre as outras, mesmo sendo de cunho internacional, e vamos ter uma culturalização e homogeneização da cultura, tá? Em que a globalização vai promover uma disseminação de culturas e hábitos de povos diferentes, levando assim um conhecimento, só que o problema existente disso é quando essas culturas de povos estrangeiros ou diferentes acabam sendo assumidas, fazendo com assim aquele povo tradicional perca aquela sua tradição, aquele seu hábito, seu costume em si. Então, a globalização até hoje, ela está nesse desenvolvimento, ela faz parte da nossa vida, nas relações comerciais existentes e até mesmo quando você está utilizando aí seus aparelhos tecnológicos. E ela sempre vai estar nesse modelo de desenvolvimento e transformações e é muito associado ao padrão econômico do capitalismo. Terminamos nossa aula por aqui e até a próxima.